Gente querida, a gente segue hoje com a penúltima mensagem da nossa série Igreja Mais do que Parece Ser. Estamos na segunda temporada e, como eu disse a você, a gente aproveitou para estender um pouquinho, porque já estamos no mês da juventude e esse é um mês em que os dois últimos domingos serão especiais. Receberemos aqui amigos, convidados, com um louvor diferente, palavras. Uma jovem vai trazer uma mensagem. No último domingo, o pastor Marcos Davi vai estar conosco, com o pessoal lá da Igreja Batista Tabernáculo. Então, tempo precioso, irmãos. A igreja se movimentando e Deus tem realizado muitas coisas em nosso meio. Antes da gente ir para a mensagem, queridos, até já devia ter falado antes de fazer essa introdução, né? Mas eu quero convocar a igreja para uma assembleia extraordinária no domingo que vem, às 19h30. O edital está fixo em nosso quadro de avisos e é uma assembleia rápida. Se você, a pauta está lá, passe lá e dê uma olhada. Então, domingo que vem, se prepare para isso também, ore por isso, ore pela nossa assembleia. Então fica aqui a convocação para a nossa assembleia extraordinária no domingo que vem, às 19h30. Jogo rápido, tá bom? Conto com a sua presença. Igreja mais do que parece ser. Convido você a ler comigo nessa noite, 2 Coríntios, capítulo 9. Segundo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 9. E nós vamos ler do verso 6 ao 11. Segundo aos Coríntios 9, de 6 ao 11. Aliás, eu quero deixar um encorajamento a você durante esta semana, você ler os capítulos 8 e 9 desta carta, que vai ser muito importante, eu creio que vai ser muito esclarecedor. Fica aí a dica, né? Você pode ler uma vez na segunda, outra vez na terça, outra vez na quarta. Você vai ler até o fim da semana aí. São 2 capítulos. Acho que 10 minutos dá para ler. Fica aí o dever de casa, né? 2 Coríntios 9, irmãos, igreja mais do que parece ser. Nós vamos ler a partir do verso 6 até o 11. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhes seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém. Amém, queridos. Hoje eu trato com você o tema a grana e a graça. Vou tocar num assunto que é dinamite. Vem orando antes de antemão, eu quero dizer a você 3 coisas, mas o título, eu sempre procuro dar títulos que aguçem a curiosidade das pessoas, e hoje o título é isso, a grana e a graça de Deus. Todo mundo gosta de dinheiro, irmãos.
Se você não gosta, posso te passar o meu Pix. Fala a verdade, todo mundo gosta de dinheiro e dinheiro é bom. A Bíblia fala muito sobre dinheiro. O pastor Hernandes Dias Lopes escreveu um livreto, que me fugiu o nome agora, que ele fala que Jesus falou mais de dinheiro do que do céu. E por que dinheiro, irmãos? O dinheiro, como diz aquela frase, o dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar, né? Mas eu dizia que o título da mensagem é provocador, porque depois, nessa semana, você vai compartilhar, eu sei que você vai compartilhar o link dessa mensagem, e a pessoa vai ficar curiosa. O que será que esse pastor está falando aí, a grana e a graça, né? Então, antes da gente tratar desse tema, queridos, eu quero dizer a você que eu venho orando há um bom tempo sobre isso, porque, como eu disse, é nitroglicerina. Dinheiro, falar em alguns assuntos, você tocar em alguns assuntos na igreja, e sobretudo o assunto do dinheiro, é você como mexer em dinamite, né? Tem que mexer com cuidado. Mas eu venho orando sobre isso, queridos, e pedindo a Deus a sabedoria sobre como falar, porque, aliás, tudo que sai desse púlpito tem que ser com muita sabedoria, e é isso que a gente tenta fazer. Eu venho orando há pelo menos, irmãos, uns 8 meses, e pedindo a Deus uma palavra para ministrar aos corações, e o momento certo. E eu entendo, se a gente vai falar sobre a grana e a graça, eu entendo que chegou o momento da gente pensar nisso como igreja. Quero dizer também que eu trago essa palavra como um ensino, e não como uma exortação, ou melhor dizendo, tudo que eu vou dizer aqui, então, primeiro, eu já venho orando há um bom tempo. Segundo, eu trago como um ensino, regado com uma exortação. Ensino, irmãos, você lembra, você está na escola, está na faculdade, ou já estudou, ou já fez algum curso. O ensino é assim, o professor, ele traz um conteúdo, e alguns já pegam de primeira, tem uns que são mais fáceis de interpretar e entender o que está sendo explicado. Outros, né, como acontecia comigo também na escola, professor, não entendi, pode explicar de novo? E o professor explicava, e cada professor tem a sua didática, a sua metodologia, né? Outros vão e tiram dúvidas, outros entram por um ouvido e saem. Então, assim, eu trago como ensino, eu não falo como exortação, porque às vezes a palavra exortação traz uma coisa ruim às vezes no nosso coração, né? Se bem que o pastor de vez em quando tem que dar uma chacoalhada, tem que dar uma bronca. Tem o pastor Jeremias Pereira fala que de vez em quando, pastor, de vez em quando você tem que dar uma bronca na sua igreja. Mas eu trago então como ensino, regado de um quê de exortação, mas jamais, querido, como uma coação. Porque já disse isso aqui, um dos melhores elogios que eu já recebi nessa vida de uma amiga muito querida, que ela diz assim: você, meu amigo, é pastor de gente livre. E, irmãos, com todo o meu coração eu quero pastorear gente livre, porque o Senhor nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então eu venho orando, eu trago um ensino. E terceiro, antes da gente, também aqui a título de introdução, eu quero dizer que eu já frequentei lugares dos quais eu vou falar aqui. Queridos, talvez eu já tenha dito isso aqui também. Eu creio que tudo que nós vivemos, Deus está usando como preparo para as próximas fases da nossa vida. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. E, queridos, eu tenho visto isso na minha vida, e hoje, para estar falando aqui para vocês, quase um ano pregando todo domingo aqui, e eu tenho muita tranquilidade de trazer isso, porque tudo que eu vivi até aqui me preparou para esse momento que eu estou vivendo com os irmãos.
Assim como aquilo que eu estou vivendo com os irmãos aqui, eu tenho certeza que Deus já está usando para as próximas experiências que eu nem sei que vou viver. Então eu já estive no lugar de quem não contribuía. Alguns amigos nem gostam de se expor assim. Alguns amigos dizem que o pastor não tem que se expor aqui, assim. O pastor não tem que mostrar os seus defeitos. Mas eu não, os irmãos já têm me conhecido e já viram até algumas coisas bem feias em mim. Mas eu também vi em vocês, então tá bom. Então a gente está aí tentando juntos. Então eu já estive no lugar. Eu estou aqui, meus irmãos, porque eu venho orando, porque eu quero trazer um ensino e uma exortação. E eu quero dizer a você, com toda a verdade, olhando nos seus olhos, porque o púlpito é o lugar de onde nós olhamos nos olhos daqueles que nós lavamos os pés. Então, um ano aqui eu acho que eu já tenho lavado os pés de alguns, servido aos irmãos. E eu quero dizer com toda a verdade que eu já estive nesse lugar. Algumas considerações, quando a gente fala sobre dinheiro, sobre grana, sobre money, a gente mexe em vespeiro, como eu disse, porque a gente toca em ídolo. E ídolo, irmãos, você sabe, ídolo é aquela coisa que a gente tem muito valor para a gente. Hoje a gente está falando de dinheiro, mas pode ser o seu carro, pode ser um político, pode ser uma pessoa, pode ser o seu trabalho. Hoje a gente está falando de dinheiro, então eu estou falando que a gente está tocando em vespeiro, em dinamite, porque está mexendo com ídolo. E tudo aquilo que é valoroso para o nosso coração, quando alguém vem falar qualquer coisa, não. É o time do coração, não fala do time, não fala do Corinthians. Não fala do São Paulo, não fala do ídolo. Obrigado. A segunda coisa que eu quero dizer, que a contribuição bíblica, ela sempre foi uma prática. A contribuição, ela é bíblica e ela sempre foi uma prática na história do povo de Deus. Então, quando a gente fala sobre grana na igreja, a gente está falando de algo que está na palavra de Deus, que é praticado há muitos anos pelo povo do Senhor e que não tem nada fora. Agora, outra coisa que pode acontecer, queridos, também é que por tanta coisa que você vê, tanta deturpação, tanta aberração, alguns pastores, principalmente aqueles de linha mais históricas, né, como a gente fala, de igrejas mais históricas, a gente vive dois extremos, aqueles que pedem dinheiro das maneiras mais absurdas. Essa semana eu vi um vídeo que o cara falava assim que ele pedia R$1.000, irmãos, porque Salomão tinha sacrificado 1.000 ovelhas e depois 80.000. Os caras dão nó em pingo d'água para pedir dinheiro. E aí, por conta de ter esses que não tem nenhum pudor em pedir dinheiro, os pastores que são das igrejas batistas, presbiterianas, que a gente fica cheio de dedo e a gente não quer nem falar de dinheiro. Mas, lembrando, é uma prática bíblica. Os pastores, vocês me desculpem a expressão, canalhas, gente mau caráter, que tem usurpado, abusado da fé das pessoas. E isso, para nós, quando a gente é pastor e fala para as pessoas assim, não, eu sou pastor, a pessoa já olha meio diferente assim, e fala, calma, mas eu sou da paz, eu não quero seu dinheiro não, eu quero conversar com você, né? E já tive a oportunidade, graças a Deus, de conversar com pessoas, porque a pessoa tem a imagem de que a igreja é tudo igual, né? A sua igreja pede muito dinheiro, não, aí eu vou explicando, e aí fica legal, a gente consegue conversar. Mas tem pastores milionários, irmãos, tem pastores cara de pau demais, e você também está cansado disso. Você vê o pastor tem jatinho, e o pastor fala, eu não tenho nada. E eu não estou falando que o pastor não tem que viver bem, irmãos. A palavra de Deus fala que o obreiro é digno do seu salário. E tem muito pastor aí passando necessidade. Aliás, a palavra de Deus diz que se o pastor trabalha bem, ele tem que ganhar bem. Mas percebe como a gente vive nesses extremos? E aí, queridos, tem o perigo da gente ou ocultar, a gente não fala, não vamos falar disso aqui não, pastor, porque
né? O que as pessoas vão pensar de nós? Ou o pastor que vos fala, eu não vou tocar no assunto do dinheiro, porque as pessoas vão pensar assim, esse pastor aí está com umas conversas, né? Então a gente vai por esse extremo de não falar sobre dinheiro, ou vai para um outro extremo que é esse de deturpar e falar assim, ó, faz um voto, faz isso, faz aquilo, faz uma campanha e que você vai ser abençoado. Então a gente tem esses dois extremos. Queridos, quando eu estava no meu último ano da faculdade de teologia, eu decidi fazer um trabalho, a gente tem que entregar um TCC, né? E o meu trabalho, eu decidi que o meu trabalho seria assim, os crentes batistas e pentecostais na cidade de Suzano, uma análise comparativa dos aspectos sociais e da espiritualidade. Falei bonito agora e difícil, né? Você não entendeu nada. Resumindo, no meu trabalho de conclusão de curso, eu peguei com os dados do IBGE, os batistas, as igrejas batistas do município de Suzano, comparado com as outras igrejas, para analisar as condições sociais e analisar algumas práticas culticas, de culto. E eu visitei algumas igrejas. As batistas eu não precisava, porque eu já conhecia, né? Eu sempre fui de uma igreja batista. Mas eu visitei. Queridos, e nessas visitas à igreja, duas coisas me marcaram. Teve uma igreja que eu fui, que ela era bem bíblica, eles nem falavam muito de dinheiro. Mas nessa igreja, o data show, irmãos, esse aparelho aqui, ele ficava com umas falhas ali, então você não conseguia ver direito. Mas lá não se pedia dinheiro. E aí eu fui numa outra igreja, que por ética eu não vou falar aqui, também porque eu tenho medo de processo, e eu sou pastor batista e eu não tenho dinheiro, viu? Eu tenho uma irmã que é advogada, talvez ajude, né? Mas eu não vou citar o nome. Só que nessa igreja, tinha uma conversa lá que era assim, Deus falou ao meu coração, o pastor estava falando, né? A gente tem que tomar cuidado com o recorte, né? O pessoal recorta os vídeos do YouTube. O pastor falava assim, ó, Deus falou ao meu coração algo que tem pessoas aqui que vão ser águia. Tem gente que, mas não é para todo mundo, é só para 400 pessoas. Gente, 400 pessoas, irmãos. Você vai fazer um voto, você vai participar dessa campanha, vai pegar esse coletinho. E eu falei, me dá um coletinho desse aí. E você, no final, ó, mas não é para todo mundo, então corre, que era uma oferta de R$400, irmãos. Então, percebe que quando a gente tem uma superexposição de coisas que não são bíblicas, se por um outro lado a gente não dá uma orientação bíblica, continua. Então, hoje toco nesse assunto, a grana e a graça, para falar ao seu coração, porque isso é algo que tem escandalizado muita gente. As pessoas confundem esse movimento, esse ajuntamento que a gente faz, ser igreja, com um lugar de exploração das pessoas. Tanto que quando a gente, na semana do evangelismo, a gente oferece uma água, oferece uma pulseirinha, as pessoas falam, quanto que é? Então as pessoas estão ligadas à igreja, infelizmente, irmãos, a igreja está ligada a gente que é explorada pelos seus líderes. Mas pelo contrário, Jesus falou que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, quando a gente pensa sobre igreja, a gente tem que pensar sobre isso. Queridos, é um tema difícil, mas eu já perdi o medo de falar coisas difíceis. Mas eu confesso a você que é um tema que de tudo, um ano falando para vocês aqui, já estou muito mais solto. Mas hoje é um dia que eu estou um pouco desconfortável. Você veja só como que é essa questão da grana, o que faz aos nossos corações. Mas Paulo está dizendo aqui, nesses capítulos 8 e 9, sobre uma oferta que ele está levantando.
Está levantando porque havia um período de fome, os irmãos estavam passando necessidade e os irmãos estavam se ajudando. E Paulo amava essa igreja de Corinto tinha muito problema, mas Paulo amava esse povo. Aqui depois você vai fazer esse exercício, você vai ler o capítulo 8, capítulo 9, você vai ver Paulo falando, eu tenho orgulho de vocês. Olha, os irmãos aqui da Macedônia, eu falo de vocês para ele, porque a Macedônia era uma região, e aqui a igreja de Corinto está numa outra região, a região da Acaia, e essa igreja era uma igreja que iniciou um movimento de generosidade, de contribuição, e parece que ela começou, mas depois diminuiu, porque começar algumas coisas a gente começa, mas a tendência da gente também é muitas vezes parar. E aí Paulo está falando aqui sobre isso, sobre generosidade, sobre como os irmãos da Macedônia, que tinham poucos recursos, eles em seu coração desejaram participar dessa contribuição, participar desse movimento de doar aquilo que tem. E os da Macedônia tinham pouco ou quase nada, mas ainda assim disseram, nós queremos fazer parte. Queridos, você sabe muito bem disso, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa nem de nós, irmãos. Deus não precisa, nós que precisamos do Senhor. Se faltar oxigênio para a gente, amanhã você não levanta. Se faltar o cuidado do Senhor, você não chega nem na sua casa hoje. Deus não precisa de nada. Então, quando a gente fala sobre dar dinheiro na igreja, grana, a gente está falando sobre ter um sentimento de gratidão. E Paulo está dizendo aqui nesse texto, no capítulo 6, no versículo 6, ele está dizendo, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aqui, gente, você já ouviu muito pastor deturpando isso, que fala que você, quanto mais você contribuir, mais você vai ser abençoado. Quanto mais você doar, você tem que fazer um sacrifício, será? Aqui o contexto é totalmente outro. O que Paulo está dizendo é que na cultura do reino, assim como na agricultura, quando a gente tem bastante semente, quanto mais a gente tem, a gente planta. Porque se você tiver um punhado de semente de maracujá, se você guardar a semente, queridos, vai apodrecer, não vai nascer mais maracujá. Então semente é para ser plantada. Paulo está usando este exemplo para dizer assim, assim também, se o Senhor nos abençoa, os meninos me ouvem muito falar isso, e talvez você já ouviu, se o Senhor nos abençoa é para que a gente possa também ser canal de bênção. Eu digo, fazer a roda da bênção girar, porque do que adianta, irmãos, eu ter um recurso que eu sei que o outro não tem, e eu tenho um recurso sobrando, pode ser dinheiro, pode ser um equipamento, pode ser um computador, pode ser uma bicicleta, e aquele recurso está ali parado, enferrujando, apodrecendo, e ao invés de abençoar outro, está ali. Por isso que Paulo está dizendo aqui, quem semeia pouco também colherá pouco. Eu quero olhar para esse texto e pensar com você sobre grana e graça, e quero dar 3 pontos para abrir a nossa visão sobre o que é, e a você que não, de repente, não entende esse negócio da igreja dar dinheiro, para que serve isso, para que serve aquilo, por que precisa de dinheiro, para clarear a nossa mente. A primeira coisa, irmãos, que eu quero dizer e esclarecer para nós, é que todos que entendem a graça de Jesus, devem participar da graça de contribuir. Todos que entendem a graça de Jesus, devem participar da graça de contribuir. O apóstolo Paulo diz aqui no verso 7, cada um é todo mundo, cada um é cada um. Ele não está dizendo aqui alguns contribuam, ele está dizendo
cada um dê. Ele vem trazendo um ensino sobre esse despertar, esse movimento do coração de se desprender dessa potestade, desse ídolo que é o dinheiro. E ele está dizendo assim, olha, cada um dê. Então, todos que entendem a graça de Jesus, porque Paulo está dizendo que contribuir, que dar dinheiro, que movimentar a sua grana, é um movimento da graça. Se você virar a sua página aí, lê comigo o versículo 1 do capítulo 8, e Paulo está dando um testemunho aqui, ele está escrevendo para essa igreja, ele está dizendo aqui, ó, agora irmãos, capítulo 8, verso 1, queremos que vocês tomem conhecimento, vocês fiquem sabendo, Coríntios, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Paulo está explicando assim, se fosse uma carta para nós, ele estava dizendo assim, eu quero que vocês, Igreja Batista em Sabaúna, tomem conhecimento da graça que Deus deu àquela outra igreja, aquelas outras igrejas, de contribuir. Então, todos que entendem a graça de Jesus devem participar, cada um dê. É para todos, é para todos. Mais um clique. Porque, queridos, quando a gente entende a graça de Deus e nós somos tocados pela graça, a gente entende isso daí, ó. A graça de Deus abre o nosso coração, mas a graça de Deus abre as nossas mãos também. Há muitas pessoas que dizem que foram tocadas pela graça de Deus, mas quando o assunto é abrir um pouquinho a mão, tá assim, ó. Que graça é essa, irmãos, que a gente recebe tudo de Jesus, tudo do nosso Deus, e a gente vem para culto, vai embora de culto, faz para vigília, faz jejum, vai em campanha, apaga a luz, tela preta, igreja preta, chora. Toca o coração, mas não abre a mão. Todos que entendem a graça de Jesus devem participar da graça de contribuir. Essa é a frase do Warren Wiersbe, pastor batista já falecido, escreveu vários comentários bíblicos. A graça de Deus, irmãos, fui aceito pela graça, fui recebido pela graça, não merecia. Ela toca o nosso coração, mas ela abre a nossa mão também. É um movimento da graça. É um movimento da graça. No reino de Deus, queridos, ninguém é tão rico que possa ter um limite para ofertar, para doar, e ninguém é tão pobre que não possa dar nada. Quem é rico dá da sua riqueza, diz assim, Senhor, eu estou rico, eu estou milionário. Já ouvi um pastor falando de um irmão que fez um cheque de 60 mil reais, irmãos, e tem gente que dá mais. Mas quem é pobre dá da sua pobreza. Senhor, é isso que eu posso ofertar. Porque quem entendeu a graça de Jesus tem no coração o desejo de ser tocado pela graça e contribuir. Segundo, será necessário sondar o seu coração. Será necessário sondar o seu coração. A parte B, o apóstolo continua. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Quando o assunto é grana, irmãos, vai mexer com o seu coração e com o meu coração, pode ter certeza. Então, é necessário sondar o coração, porque quando a gente deseja, a gente vai olhar para o nosso coração, a gente vai olhar tanto quanto dar, a vontade de dar, isso vai mexer o nosso coração, tanto para dar quanto para não dar. Isso vai passar, vai ter que a gente ser levado a visitar os porões da nossa alma. Por que eu não tenho vontade de dar? Por que eu não dou R$1? Por que o meu coração diz assim, eu não tenho dinheiro?
Por que que eu dou isso daqui às vezes para mim aparecer? Percebe que será necessário sondar o coração, diz sobre o nosso coração, irmãos, tanto dar quanto não dar. Diz sobre a possibilidade da gente, quando o assunto é a grana que Deus nos dá, o trabalho que o Senhor nos dá, a capacidade e inteligência que o Senhor nos dá de ter ideias para ganhar dinheiro, de movimentar a saúde que a gente tem. E a gente vai sondar o nosso coração para saber, e quando o assunto é contribuir, se a gente conta moeda. Eu chamo de contar moeda, irmãos. Já viu gente que conta moeda? É aquela pessoa que você vai na lanchonete com ela. Tá aqui os meus amigos, estou aqui, vai lembrar as histórias da gente adolescente. E a gente vai num lugar e aí o negócio era dividido. Não, eu tomei só um suco e comi 2 esfias. Você comeu 3? Então, peraí, o seu é 10,40, o meu é 10,29. Contar moeda, irmãos. Então, esse movimento de ser tocado vai ter que a gente olhar para o nosso coração. E sondar o nosso coração diz respeito a saber da nossa confiança em Deus, irmãos. Porque quando o assunto é grana, está aí algo que diz sobre nós, sobre a nossa confiança em Deus. Diz sobre aquilo que a gente professa, não, eu confio no Senhor. Eu confio naquilo lá que Jesus falou, que basta cada dia o seu mal. Eu confio que eu não tenho que ficar preocupado com o dia de amanhã. Eu confio que Deus supre as minhas necessidades. Mas aí, quando começa o mês, a gente começa com bastante fé, caiu lá na conta, se não está negativo já, né? Não sei, cada um sabe de si. E aí o mês vai indo, vai diluindo a grana e vai diluindo a nossa fé. É preciso sondar o coração, diz sobre a nossa confiança, sobre a gente dizer assim, peraí, o meu Deus supre as minhas necessidades, não é isso que Paulo está dizendo, versículo 10, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também suprirá e multiplicará a semente. Diz respeito, queridos, à nossa dependência do Senhor. Diz respeito a gente dizer assim, peraí, é de Deus que eu dependo. Deus me dá tanto. Eu posso apenas contribuir com um pouco. Eu tenho vontade de fazer isso. Senhor, eu dependo de Ti. Se o Senhor tirar a mão de mim assim amanhã, eu recebo a notícia. Não precisa vir mais, você está dispensado. E aí é buscar a Deus de novo, pedir uma nova porta. Mas saber que eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor para contribuir. E eu dependo do Senhor, inclusive, se for para passar necessidade. Eu disse, queridos, que eu já estive em vários lugares. Já estive no lugar de não contribuir com nada na igreja. Nada. Já estive no lugar de ter R$2. Quem não tem R$2? E aqueles R$2 ficar na minha carteira. E eu falar assim, eu não tenho. Queria, Senhor, contribuir. Quer nada. Queria nada, irmãos. A viúva deu as suas moedinhas. Deus olha o coração. Por isso que é necessário sondar o coração. Porque, irmãos, quando a gente sonda o nosso coração e a gente deseja ser tocado pela graça e ser movido pela graça do Senhor, quando o assunto é a nossa grana, a grana que o Senhor coloca em nossas mãos, né, que é dele, a gente não quer contar moeda. A gente quer depender do Senhor. Senhor, eu estou precisando, está apertado esse mês. O país está em crise, irmãos. Vai no mercado, terça-feira às vezes a gente dá umas risadas aqui, né? Falando de como as coisas... Outro dia eu falei do leite condensado. Dircinha que estava aqui, até, Dircinha está aí.
Leite condensado, irmãos. Caro, óleo de cozinha. Mas nós somos o povo que dizemos que confiamos no Senhor. E se for, irmãos, para fazer jejum, porque não tem comida, vamos fazer. Mas vai ter que sondar o coração. Vai ter que sondar, será necessário. Quando o assunto é a grana e a graça, a gente vai ter que visitar, não tem jeito. Não tem jeito. Se você e eu não visitarmos o nosso coração e olhar o que acontece com a gente, quando a gente se dispõe a dar e quando a gente está retendo, não vai ter movimento nenhum que o Espírito Santo possa fazer, conforme determinou em seu coração. No grego aqui, irmãos, antes de ir para o terceiro ponto e último, no grego aqui, Paulo está dizendo aqui a ideia de alguém que pensou. É alguém que olha para a sua vida, olha para os recursos que tem e ele raciocinou, peraí, eu vou fazer um movimento aqui, não é um movimento de alguém que pensa assim, qual que é o mínimo que eu tenho que dar para ficar bem com Deus? É 10%? Eu ganho R$1.000, então, deixa eu fazer a conta aqui, é 100, eu ganho 1.150, eu ganho 1.150,99, deixa eu fazer a conta aqui, aqui Paulo está dizendo, alguém que pensa e faz esse movimento de cada um dê conforme determinou em seu coração, é alguém que diz assim, como que eu posso fazer mais? Percebe a diferença? Por isso que é preciso sondar o coração. O que acontece no seu e no meu coração? Que esse ídolo vai ocupando espaço e a gente vai deixando. Terceiro e último, Deus ama um coração que se alegra em ser generoso. Pois Deus ama a quem dá com alegria. Paulo está dizendo aqui, determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Você é livre, sou livre. Mas Deus ama quem dá com alegria. A palavra alegria que é de onde vem a nossa palavra hilário, sabe? Hilário, aquela pessoa que, nossa, tem alegria em contribuir. Deus ama um coração que se alegra em ser generoso. Deus ama quem dá por alegria. É porque Deus ama um filho que serve a Ele e não serve ao dinheiro. Porque Deus ama um filho que não é amarrado. Porque Deus ama um filho que não é dominado pela maneira como este mundo diz, peraí, se eu der aqui vai me faltar, eu não ajudo. Então, queridos, um coração alegre em doar, Deus se agrada, porque Deus olha e fala assim, esse meu filho, de fato ele depende de mim. Esse meu filho não apenas vai lá cantar domingo na igreja. Esse meu filho não apenas derrama as lágrimas. Esse meu filho de fato depende, confia que eu sou o dono do mundo. Esse meu filho confia que eu sou o patrão dele. Quem que é o seu patrão, irmão? Quem que é o seu chefe? Para quem você trabalha? Para a empresa X, Y? Ou o seu patrão é o Deus, dono de todas as coisas? E aí quando a gente entende isso, isso alegra o nosso coração. Porque Deus ama. E porque Deus ama a ponto de saber assim, ó, esse meu filho aí de fato confia em mim. Por isso que Deus ama a quem dá com alegria. Quero concluir, para você refletir, quero dizer para você,
sobre 3 motivações quando o assunto é dinheiro. Quando o assunto é enfiar a mão no bolso, como você mesmo diz, e abrir para o sorrisal, o sorrisal derreter. 3 motivações. A primeira coisa que você pode pensar, querido, e eu também, lembrando que eu disse que eu já estive nesses lugares, e tomo cuidado para não voltar. Primeira motivação que você pode ter, que se você pensar assim, não, eu devo contribuir, porque é uma lei. Você pode ter essa motivação, não, é uma lei, eu tenho que contribuir aqui, eu tenho que dar 10%, se eu der 9%, se eu der 9% não vale, se eu der 8%, então eu tenho que contribuir, eu devo, é uma lei, é um peso, se eu não cumprir, Deus vai me fulminar. Lembra de Ananias e Safira? Lembra do gafanhoto? Lembra das maldições? É uma motivação. Eu contribuo porque eu devo, eu sou obrigado. Mas aí eu contribuo, Senhor, porque o Senhor pediu. Eu mesmo não tenho vontade não, mas como é lei, eu devo contribuir. A segunda motivação que a gente pode ter é essa. Não, eu contribuo porque eu preciso contribuir. É uma responsabilidade. Não, está todo mundo contribuindo, eu preciso. Faz parte, minha responsabilidade social também. Pode ser uma motivação. Porque não, fica chato, pô. Tá todo mundo dando aqui um dinheirinho aqui, eu não vou dar. Tá todo mundo fazendo esse rateio aqui, eu não vou fazer. Então pode ser uma motivação que ocupa o nosso coração. Eu preciso, você precisa. Mas a terceira, queridos, você quer. E aí isso é graça do Senhor. Não, eu quero. Porque Paulo vai dizer aqui que os irmãos, eles insistiram para contribuir. O movimento é o contrário, não é a lei, não vou dar porque eu tenho que dar, não é porque eu preciso, é dizer assim, não, eu quero fazer parte, eu quero somar, isso é graça, eu recebi do Senhor, recebo, hoje recebo pouco, amanhã posso receber muito, e queridos, você sabe disso, a gente se ilude achando que a gente vai contribuir quando tiver mais, vai nada, a gente acha assim, não, eu não dou hoje porque eu não posso, quando eu puder eu dou, vai dar nada, porque isso diz respeito à graça. Então, queridos, diz respeito ao nosso coração, isso é igreja, quando o assunto é dinheiro e igreja, a gente tem que sempre pensar na graça do Senhor, essa graça que nos alcançou e que nos dá tudo. Eu quero dar um momento para você orar e colocar o seu coração diante do Senhor, e eu também vou fazer isso. Será que a gente, irmãos, está contando moeda? Será que a gente está olhando muito para uma questão de lei? Será que a gente está com os nossos olhos vendados para a graça de Jesus que nos alcançou e não estamos percebendo que o poder devolver ao Senhor um pouco dos nossos recursos é graça, é uma bênção sobre as nossas vidas? Será que de fato a gente está sondando o nosso coração? Será que de repente não está faltando alegria para a gente? Será que nós estamos servindo a Deus ou servindo a mamon? A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amar ao Senhor sobre todas as coisas. Senhor, eu quero te agradecer pela palavra do Senhor. Quero te agradecer pela tua palavra que é viva, Senhor.
Senhor, o Senhor só nos deixou a Tua palavra como regra para a nossa vida, Senhor. E tem tantas coisas na Tua palavra que a gente não consegue pôr em prática. O que seria de nós se não fosse a graça de Jesus nos ajudando nessa nossa caminhada aqui, Senhor? Mas eu te agradeço, Senhor, pela palavra do Senhor. Porque nós temos um caminho a seguir e a Tua palavra nos mostra isso, Senhor. Quando o assunto é dinheiro, Senhor, isso que mexe tanto com as nossas emoções, com as nossas entranhas, com o nosso coração, nos ajude a entender a vontade do Senhor, a entender e também atender, Pai, a Tua vontade. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nos abençoa. O Senhor nos sustenta. O Senhor nos ama. O Senhor nos aceita, Pai. O Senhor não precisa do nosso dinheiro. O Senhor nos aceita se a gente der dinheiro ou se a gente não der dinheiro. O Senhor de fato não precisa, Senhor. Mas, Senhor, abre o nosso entendimento sempre. Porque a Tua palavra diz sobre o nosso coração ser generoso. Sobre a maneira como a gente lida com os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Abra o nosso entendimento, Senhor, para que o nosso coração seja desprendido e o nosso coração, o que sai do nosso coração e vem para as nossas mãos, Pai, de fato revele a nossa confiança no Senhor. O Senhor não espera de nenhum de nós sacrifícios para te agradar. Senhor, não há nada que a gente possa fazer que faça com que o Senhor nos ame mais. O Senhor nos ama e ponto. Não é a gente dar dinheiro que vai fazer o Senhor nos amar mais. Nem é, Senhor, a gente não dar dinheiro que vai fazer o Senhor nos amar menos. Que bom que é assim, Senhor. Que bom que somos amados pelo Senhor, independente da maneira como demonstramos a nossa gratidão ao Senhor com os recursos que o Senhor tem nos confiado. Somos amados. Mas, Senhor, se somos amados e de alguma maneira não entendemos a ponto de ter o nosso coração quebrantado e generoso, a ponto de ser generoso e grato ao Senhor, esse é o tempo do Senhor trabalhar em nossos corações. Em nós, naqueles que nos acompanham online, aqueles que vão ver esse vídeo, a gente sabe lá quanto tempo depois, Senhor. O que nós cremos e temos certeza disso é que o Senhor é o dono de todas as coisas. Então nos ajude a sermos bons mordomos e a sermos, Senhor, liberais, crendo que o Senhor que dá a semente é aquele que é capaz de multiplicar. E o Senhor tem feito isso na história, na vida de muitas pessoas. Faz isso em nós, Pai, para a honra, glória e louvor do Teu nome bendito. Amém. Amém, querido.